Estamos, na verdade, em constante movimento a altas velocidades ao redor do Sol e dentro da galáxia. Normalmente, descrevemos o movimento dos planetas girando em torno do Sol. No entanto, essa representação é apenas uma simplificação, já que as órbitas reais dos planetas no Sistema Solar são muito mais distantes uns dos outros, e os planetas são relativamente minúsculos. É impossível capturar suas escalas em uma única fotografia. Aqui, um cenário 3D é necessário. Ao observar uma foto que representa os 8 planetas do nosso Sistema Solar, percebemos que, devido às vastas distâncias entre eles aparecem como meros pontos insignificantes. As distâncias entre os planetas rochosos são da ordem de centenas de milhões de quilômetros, enquanto entre os gigantes gasosos e gelados, essas distâncias chegam a bilhões de quilômetros. Os planetas não têm apenas os movimentos de rotação em torno de seus eixos e de translação ao redor do Sol, como muitos pensavam. Agora sabemos que eles têm uma variedade de movimentos. A Terra, por exemplo, possui pelo menos 9 movimentos, incluindo rotação, translação, precessão dos equinócios, nutação, oscilação de Chandler, precessão do periélio, órbita galáctica, órbita através do grupo local e movimento pelo universo. O primeiro movimento da Terra é a rotação sobre seu eixo no sentido anti-horário, o que ocorre a uma velocidade de aproximadamente 1.670 km por hora, levando 23 horas e 56 minutos. Esse movimento, que pode parecer simples, foi motivo de perplexidade para os astrônomos por séculos, levando alguns a pensar que o universo girava em torno da Terra. O Sistema Solar também apresenta rotações em seus eixos, embora em diferentes velocidades. Marte, por exemplo, completa sua rotação em torno do eixo em 24 horas, 39 minutos e 35 segundos terrestres, semelhante à Terra. Já Vênus, por exemplo, apresenta uma rotação no sentido horário. Esse movimento de rotação é muito lento e peculiar. Levando cerca de 243 dias terrestres para Vênus completar uma rotação completa em torno de seu eixo, mas seu período de translação, ou seja, um ano venusiano, é de aproximadamente 225 dias terrestres, fazendo seu dia ser mais longo que seu ano. O movimento translacional é aquele que descreve a órbita da Terra ao redor do Sol, levando 365 dias, 5 horas e 47 minutos. Visto do polo norte da Terra, a órbita é uma elipse no sentido anti-horário, com uma velocidade média de 29 km por segundo. Devido à forma elipsoidal da Terra, há períodos em que ela está mais próxima do Sol, periélio, e outros mais distantes, afélio, resultando em variações na velocidade de translação. No periélio, a distância mínima é de 147 milhões de quilômetros, atingindo uma velocidade de 30,75 km por segundo, ocorrendo nos primeiros dias de janeiro. No afélio, a distância máxima é de 152 milhões de quilômetros, com uma velocidade de 28,76 km por segundo, ocorrendo nos primeiros dias de julho. Essas variações são mínimas ao longo do tempo, tornando-as praticamente imperceptíveis. O movimento de precessão dos equinócios é influenciado pelas forças do Sol e da Lua, levando a uma sutil oscilação circular no eixo da Terra. Essa oscilação resulta em uma variação na inclinação do eixo, que atualmente está em torno de 23 graus. A cada 25.770 anos, essa inclinação experimenta uma mudança de aproximadamente 4 graus. Esse movimento impacta as estações do ano, pois afeta a posição relativa do eixo em relação ao Sol. Vale notar que esse tipo de movimento também ocorre em outros planetas, embora em escalas de tempo distintas. Por exemplo, em Marte, que não possui uma lua grande, esse processo de precessão acontece a cada 175 mil anos. O movimento de nutação é um pouco mais complexo. Dentro do movimento de precessão dos equinócios da Terra, existe outro movimento oscilante. Isso significa que o deslocamento sobre seu eixo não é perfeito, mas oscila, formando um padrão semelhante a uma montanha russa. Dentro do movimento de precessão dos equinócios da Terra, existe mais uma oscilação conhecida como a oscilação de Chandler. Essa oscilação implica que o deslocamento do eixo da Terra não é perfeito, mas oscila, apresentando variações irregulares ao longo do tempo.
Essas oscilações podem ser atribuídas a diversas causas, incluindo mudanças climáticas e fatores geofísicos, como concentrações de sal marinho. Além disso, os planetas, embora não totalmente explorados, parecem estar sujeitos a movimentos semelhantes em todo o sistema solar. O movimento de precessão do periélio dentro da órbita elíptica em relação ao Sol é outro fenômeno que causa um deslocamento de 3,84 segundos de arco a cada 100 anos, sendo observado em todos os planetas. Por exemplo, Mercúrio é mais afetado devido à excentricidade de sua órbita e sua proximidade ao Sol. Quando consideramos a órbita galáctica, percebemos que os planetas dependem do movimento do Sol. Nossa estrela não permanece imóvel, mas possui 7 movimentos conhecidos. Além da rotação em torno de seu eixo a cada pouco mais de 25 dias, o Sol realiza um movimento circular ao redor do baricentro do Sistema Solar, devido às massas dos planetas que exercem influência. Este movimento é sutil, ocorrendo a uma distância de 50 mil quilômetros de seu centro, mas é impactado pela grande massa no centro da Via Láctea, especialmente pelo buraco negro Sagitário A. Esse movimento orbital acima e abaixo do plano galáctico, que se completa a cada 225 milhões de anos, arrasta consigo todos os planetas. A órbita galáctica também sofre oscilações devido à atração gravitacional do núcleo galáctico e às interações com outros corpos no disco galáctico. Da mesma forma, os planetas exercem influência na órbita do Sol, resultando em um movimento helicoidal. Atualmente, o Sol está quase em conjunção com o plano galáctico em seu centro, mas está gradualmente ascendendo, dirigindo-se para o norte da Via Láctea a uma velocidade de 7 km por segundo. Em aproximadamente 14 milhões de anos, o Sol e outros 2 planetas atingirão sua altitude máxima, situando-se a 250 anos-luz do plano galáctico. Esse evento proporcionará uma visão privilegiada do centro da galáxia, mas logo começarão a perder altitude. Essas oscilações de subida e descida têm uma duração de cerca de 80 milhões de anos, adicionando assim um 7º movimento aos planetas. A órbita galáctica é um vetor de velocidade estimado em 792 mil quilômetros por hora, ou 220 quilômetros por segundo em relação à galáxia. Comparativamente, assemelha-se a uma bela hélice movendo-se através da galáxia. O próximo movimento ainda não é considerado na astronomia, devido à sua complexidade, mas certamente serão no futuro. O movimento pelo grupo local, que é o 8º movimento, onde a Via Láctea, junto com cerca de 50 galáxias, constitui o grupo local. Essas galáxias estão em constante movimento, orbitando um centro de massa compartilhado com a galáxia de Andrômeda. Este movimento afeta o Sistema Solar, fazendo com que o Sol e os planetas realizem uma órbita galáctica com um movimento de precessão galáctica. Ao estudar centenas de galáxias e deduzir as velocidades da Terra e do Sol através da galáxia, descobrimos que o grupo local também está em movimento. Portanto, adicionamos um 9º movimento para a galáxia, afetando o Sol e os planetas. O grupo local se desloca pelo espaço a uma velocidade de aproximadamente 631 km por segundo em relação à radiação de fundo em micro-ondas, devido à expansão do universo e à atração do aglomerado de galáxias de Virgem, onde diferentes forças, incluindo o grande atrator, exercem sua influência. A descoberta da radiação de fundo em micro-ondas em 1965 e a análise detalhada pelo satélite WMAP da NASA em 2001 forneceram uma referência essencial para medir o movimento da nossa galáxia através do universo. O grande atrator, um grande vazio desprovido de matéria, combinado com outras forças, como a expansão do universo, explica o movimento da galáxia a uma velocidade impressionante de mais de 2,1 milhões de quilômetros por hora através do cosmos. Nesse contexto, os movimentos da Terra e do Sol parecem insignificantes. Ao compararmos as velocidades, torna-se evidente quão extraordinariamente lentos são os movimentos de translação da Terra em relação ao movimento galáctico. Ao explorarmos nosso lugar no universo, descobrimos inúmeros vetores de deslocamento, sendo possível adicionar centenas de movimentos adicionais. Desde a escala galáctica até os superaglomerados,
Tudo está em constante movimento. Se o universo desacelerasse abruptamente, provavelmente seria bem desagradável. Para agravar ainda mais, devemos mencionar que o universo também está em movimento. Sabemos que o espaço-tempo se expande, especialmente em grandes distâncias onde a matéria é escassa. Embora ainda não saibamos se o universo possui algum movimento rotacional que envolva todos os grupos galácticos, entendemos que nada está em repouso. A velocidade é relativa, e objetos massivos geralmente se movem em direção a objetos menos massivos, orbitando ou fundindo-se em sistemas mais fechados. Os vazios do universo agem como repulsivos, e é possível que a energia escura desempenhe um papel significativo nesse fenômeno. Dada nossa pequenez diante da vastidão cósmica, compreender essas enormes velocidades é desafiador. Em nosso pequeno planeta, nos movemos a velocidades incríveis, em um movimento estável, e as variações são mínimas, semelhantes à experiência de viajar de trem ou avião. A grande maquinaria universal nunca cessa seu movimento e trabalho, expandindo o universo, combinando-se com a matéria em sistemas próximos, resultando em maior complexidade, galáxias maiores, mais planetas e, quem sabe, mais formas de vida. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você.